pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Clipatec Informática. Na aula anterior a gente concluiu a implementação da nossa camada DAO e nesta aula a gente vai continuar a implementação da nossa camada View, visto que a gente havia já iniciado ela, criamos o layout, fizemos algumas implementações e agora a gente vai dar continuidade nessas implementações. Então, com o projeto aberto em Delphi, no Delphi, abra aí o formulário de cadastrar cliente. Vamos lá para o nosso código. Vamos aqui nessa função, nesse método, melhor dizendo, chamado configurações, que a gente tinha aqui configurado já a visibilidade das abas, mas faltou um comando aqui. Sempre que a nossa aplicação, sempre que essa tela for aberta, por padrão, a aba que vai vir ativa em visualização na tela vai ser a aba de pesquisa. Então eu vou dizer aqui que o meu componente PGC principal, que é o Page Control, vai dar um Active Page, ou seja, vai ativar a aba de pesquisa, que é o nosso TB-Pesc. Lembrando que este método configurações está sendo chamado no evento onShow do formulário, ou seja, a partir do momento que o formulário for exibido na tela, ele vai executar este nosso método configurações e vai realizar as operações que nós definimos aqui dentro. Então, só para a gente concluir esse método de configuração. Muito bem, a gente também havia aqui implementado o método novo. O método novo aqui só está setando para o nosso field F operação, é a operação de novo, porque como a gente havia comentado, este field vai ser responsável por dar o norte ao nosso botão gravar. Então o botão gravar ele vai saber qual método que ele vai executar, se é um método de inserção ou alteração, baseado no valor que estiver setado dentro deste field, e ele em seguida ativa a nossa aba de dados após setar a operação novo aqui. Também implementamos o nosso método detalhar. O método de detalhar ele vai setar a operação de navegação, porque quando eu detalho o registro, eu estou apenas navegando nesse registro. Eu não estou inserindo um novo registro e também não estou alterando. Então, a gente seta aqui no nosso field F operação a operação de navegação. E ativamos, obviamente, a aba de dados, porque esse método detalhar vai ser executado quando a gente clicar no botão detalhar, porque até então o usuário vai estar na nossa tela de pesquisa, na aba de pesquisa, navegando entre os registros que ele pesquisou lá no banco de dados, e na aba de pesquisa só vai estar trazendo algumas informações apenas. Então, quando o usuário quiser visualizar todas as informações daquele registro, ele vai então detalhar este registro. É neste momento que este método é executado. Então, no detalhamento, ele captura o ID, o código do cliente que está na aba de pesquisa e localiza ele no banco de dados para buscar todo o restante das informações e trazer na aba de dados todas essas informações completas. Então, a gente vai dar continuidade na implementação dos nossos métodos. Então vou agora implementar aqui o método pesquisar. Então digita aí procedure pesquisar, Shift Ctrl C, vamos implementar esse nosso método de pesquisa. Como vocês estão lembrados, a gente precisa criar o nosso objeto cliente controller, que vai fazer acesso ao método de pesquisa lá da camada DAO e retornar aqui para a gente. Então, vamos criar uma variável aqui chamada cliente controller, que é do tipo tCliente controller. Não está aparecendo porque a gente precisa da uses aqui. Então, Alt F11, seleciona a unit o cliente controller, pode deixar aqui na implementation, dá OK. Agora apareceu aqui para mim. Vou instanciar esse objeto aqui na memória e vou chamar o método de pesquisa. Então o cliente controller vai chamar o método pesquisar passando um nome por parâmetro. Este nome vai ser o nome que vai ser digitado aqui nesse edit, que é o nosso EDT pesquisar.
Então eu vou pegar o nome que foi digitado dentro do edit e passar como parâmetro para esse método pesquisar, que vai realizar a pesquisa no banco de dados e mostrar para a gente aqui nesta tabela, nessa dbGrid. No final de tudo, a gente simplesmente libera este objeto cliente controller da memória após a sua utilização. Ok? Simples, sem nenhum segredo. Muito bem, agora a gente vai implementar o método carregar cliente. Então, procedure carregar cliente. O que esse método irá fazer? Nós vamos buscar então todas as informações referente ao cliente que foi detalhado, certo? Porque no momento que for detalhado o registro, então todas as informações desse cliente vai ser carregado dentro do objeto cliente. Então a gente precisa agora aqui ler essas informações que foram carregadas no objeto cliente e jogar dentro dos nossos edits. Então a gente vai precisar criar aqui duas variáveis. Uma variável do tipo tClient, que também não está aparecendo porque precisa da uses aqui no nosso cliente model. Façam isso. E vou precisar de um objeto cliente controller também aqui. Vocês vão entendendo aqui conforme a gente vai implementando. Então vamos criar esses dois objetos na memória. Então vamos criar primeiro o nosso objeto cliente, do tipo tClient, né? E vamos criar o objeto o cliente controller. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o método carregar cliente lá da DAO. Então, para isso a gente precisa, através da controller, que é a intermediária, chamar esse método carregar cliente. Veja que esse método ele pede o parâmetro do tipo tClient, que é o objeto que vai ser preenchido. Então a gente vai enviar o objeto cliente para esse método, ele vai lá na DAO, faz o select no banco de dados, buscando todas as informações do cliente que nós vamos detalhar, preenche as informações deste cliente no objeto cliente, que foi passado por parâmetro, e devolve esse objeto aqui para a gente. Então, nós já criamos aqui o objeto, que é o cliente, então a gente passa ele por parâmetro agora, que ele vai ser preenchido lá na DAO e devolvido aqui para a gente. E o código do cliente que eu quero detalhar. Onde está esse código? Aqui na minha grid, que está ligado com o data source, que por sua vez está ligado, vamos ligar aqui agora, né? Que a gente não tinha ligado, então vamos lá, Alt F11, vamos dar uses no nosso DM cliente, que é a camada DAO lá, interface, ok? Vamos apontar o data source aqui na propriedade dataset para o componente CDS pesquisar. Então, lembra que eu havia comentado que eu ia quebrar um pouquinho a regra e fazer a view enxergar a DAO só para essa ocasião, para que a nossa grid seja ligado lá com o client dataset que está lá na minha camada DAO, para eu não perder aqui o RAD, né, a tecnologia RAD que essa IDE nos oferece. Né? Então essa foi a parte que eu fiz diferente do modelo que está sendo proposto, que está sendo ensinado lá no blog. Se vocês quiserem, pode estar acompanhando lá também, até mesmo para vocês verem uma outra forma diferente, né, de fazer. São inúmeras formas. Então eu vou acessar aqui, ou melhor, então através do meu data source de pesquisa, eu vou ter acesso ao meu CDS pesquisar. Então eu vou acessar aqui o campo ID que estiver selecionado ali no momento e vou passar ele por parâmetro. Então, se vocês forem, vamos lá, vamos acessar o carregar cliente lá da DAO. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um select no banco, buscando todas as informações do cliente cujo código foi o passado por parâmetro. E assim que ele busca essas informações, ele preenche as propriedades do objeto passado por parâmetro. Então é isso que a gente fez aqui. A gente passou o objeto cliente que nós acabamos de criar, e este objeto vai ser preenchido lá na DAO em cima
das informações do cliente que nós estamos passando por parâmetro aqui, o código, ok? Se vocês tiverem com alguma dúvida, pode deixar seu comentário que a gente vai estar te ajudando a compreender melhor. Muito bem, agora que o nosso objeto ou cliente já foi preenchido com essas informações lá na DAO, então agora a gente só precisa ler as propriedades desse objeto e alimentar os nossos campos, nossos edits lá da tela para que o usuário possa visualizar essa informação. Então, com o meu objeto cliente, vamos fazer uma leitura das propriedades dele, né? Então, vamos aqui na aba de dados. O primeiro campo que nós temos lá é o código. Então, o edt código.text vai receber o que? O que está na propriedade ID, a propriedade do componente aqui, então, que está aqui no campo ID, certo? O campo ID é inteiro, então a gente precisa converter essa informação para string. Então, vamos usar aqui o método do delphint toStr, que vai converter de inteiro para string. Muito bem. O próximo campo a ser preenchido é o nome, depois o tipo, né? Então vamos lá. O edt nome.text vai receber o valor que está na propriedade nome do objeto. Agora o cbx tipo .text vai receber o que está na propriedade tipo do objeto. Depois é o edt documento. Então aqui normalmente, né, a gente vai lendo. E o edt telefone. Pronto. Lemos o nosso objeto e jogamos as informações em seus respectivos campos lá na tela. Após isso, só nos resta liberar da memória os nossos objetos que foram criados anteriormente. Muito bem, assim a gente conclui o nosso método carregar cliente, ok? Agora vamos criar aqui o nosso método listar. O que esse método vai fazer? A partir do momento que o usuário está lá na aba de dados, visualizando todos os dados, né, do cliente, que seria essa aba. Ele viu, alterou o que ele tinha que alterar, se ele apenas visualizou as informações, não alterou nada, enfim. Se ele precisar voltar para nossa aba de pesquisa, ele vai clicar nesse botão listar. Então o botão listar vai voltar simplesmente para a aba de pesquisa. Então vamos lá. Vamos criar aqui procedure listar. Shift Ctrl C, vamos implementar ela. Então a única coisa que essa procedure, que esse método vai fazer, é ativar a aba de pesquisa, né? Então o PGC principal vai dar um Active Page, ou seja, vai ativar a nossa aba de pesquisa, ok? Então a gente vai ficando por aqui nessa videoaula e na próxima videoaula a gente vai estar dando continuidade, né? Pretendo concluir essas implementações na próxima aula, mas caso não der, ficar muito grande, ainda vamos ter umas 2 aulas aí pela frente. Então assim a gente vai ficando por aqui nessa videoaula. Aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!